Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre audiodescrição. Apesar da gente estar vendo muito audiodescrição hoje, e isso é muito bom para quem é deficiente visual e precisa desse serviço, né? Isso é ótimo a gente perceber que está sendo muito utilizado, mas ainda precisa ser melhorado e principalmente ser oferecido de forma correta. Então a primeira coisa que precisa ficar claro é a diferença dela para dublagem, porque muitas vezes até a pessoa que trabalha com esse assunto não sabe bem a diferença. Dublagem é quando um ator da nossa língua fala por cima dos diálogos de um ator que está participando de um filme ou programa estrangeiro. A audiodescrição é a descrição da cena onde está acontecendo esse diálogo, se eles estão dentro de uma casa, se eles estão na rua, se está chovendo, se tem sol, a roupa que eles estão usando, se é uma roupa esportiva, se é uma roupa normal, social. Camila está usando uma regata colorida, uma bermuda jeans, está com o cabelo preso, com a expressão raivosa, ela está chorando, com os olhos cheios de lágrimas, está mexendo no cabelo. Essa é a forma que nós, deficientes visuais, a gente realmente assiste a alguma coisa, né? A gente precisa desse complemento, a gente precisa entender o que está acontecendo na cena e não só os diálogos. Foram poucas vezes que aconteceram comigo, mas já aconteceu, tá? De eu ir no cinema, que é o mais frequento aqui em Porto Alegre, ser muito bem atendida e ter sempre acessibilidade. Só que já aconteceu de eu sentar na sala do cinema esperando a audiodescrição com o equipamento, que é uma caixinha acoplada a um fone de ouvido, e é automático, tu senta na sala e só aguarda o filme começar. Eu fiz isso e tive a surpresa de ter só dublagem. O serviço efetivo, né, é que a gente tem acesso aos dois, a audiodescrição e a dublagem. Então a gente entende tanto os diálogos que estão acontecendo no filme, quanto as cenas. Por quê? Porque a legenda não importa para nós, né? Então assim, ter a legenda não é um significado de acessibilidade, isso tem que ficar bem claro. Um outro problema no cinema que eu vejo é a oferta desse serviço, né? Para somente os filmes blockbusters, os filmes mais aguardados, né, baseados em best-sellers, histórias em quadrinhos da Marvel, por exemplo, os de atores mais conhecidos, mais esperados, né? A gente assiste esses filmes porque tem esse recurso, eu adoro, tudo bem, assisto, mas eu também sou fã ferrenha dos filmes cultos, dos filmes alternativos, que são aqueles que tem menos gente, tem menos procura. Naturalmente, são colocados em cartaz nas salas menores. Tudo bem que eles tenham menos procura, mas isso não significa que o deficiente visual seja obrigado a assistir só filme blockbuster. Então, assim, a gente tem que esperar os filmes cultos chegarem nas TVs a cabo e nos outros aplicativos de TV como Netflix e Amazon para poder assistir de uma forma um pouco mais acessível, né? Porque nem dublado tem a opção no cinema. Então, qual é a solução disso tudo? Primeiro, os funcionários dentro do cinema precisam fiscalizar e controlar esse serviço para saber realmente se ele está sendo ofertado de forma correta. Eles têm que entrar no cinema, fazer de conta que eles não enxergam, sentar, entendeu? Viver a experiência para poderem realmente passar isso para nós. Outra sugestão, outro problema é das distribuidoras, das indústrias cinematográficas, e aí eles são também os responsáveis por fornecerem o serviço de audiodescrição. Então assim, tem essas máquinas, esses aparelhos que eu falei para vocês, eles são, por exemplo, 7, 8 aparelhos que são colocados à disposição nos cinemas maiores, obviamente. Então qual é a sugestão que eu dou? Ao invés de fazerem uma oferta de 8 ou né, uma oferta maior de audiodescrição para os filmes blockbusters, pegam 2 ou 3 aparelhos dos filmes blockbusters e coloquem à disposição para o cult. Porque o trabalho da audiodescrição vai ser o mesmo, né, utilizado nas indústrias e nas distribuidoras, porque as empresas normalmente são as mesmas, elas só vão ofertando de diferentes países, enfim, isso vai mudando de país para país, mas a técnica é a mesma, né? Então, assim, contratam-se profissionais específicos da audiodescrição, né, que possam fazer esse serviço, além dos dubladores. Tem muito dublador hoje em dia que está também se especializando na audiodescrição, eles também têm o timing, eles têm a técnica do tempo para fazer a dublagem das falas, mas é uma técnica diferente, obviamente, para fazer do audiodescrição, mas os caras dubladores, os atores, né, eles têm a manha disso, então já ajuda um pouco também as distribuidoras na questão econômica de repente especializar esses atores dubladores também na audiodescrição para que eles possam economizar na oferta desse trabalho, ofertando esse serviço
a mais, né? Para mais pessoas, para mais deficientes visuais terem acesso. É claro que o ideal é ter um número maior de equipamentos de audiodescrição nos cinemas, mas eu tô falando para start, para pelo menos a gente ter essa sensação. A gente pode chegar no cinema em um grupo de 5, por exemplo, e não ter audiodescrição para todo mundo. Isso é um absurdo. Pelo menos a gente tem 2 ou 3 equipamentos, né, que a gente pode utilizar para ter esse serviço com qualidade. Então já passou da hora de ofertar esse serviço para todos os filmes, porque se a gente tem direito a assistir em todas as salas, se eu quiser passar o dia no cinema assistindo todos os filmes que o cinema tem em cartaz, eu posso e eu tenho que ter esse serviço para mim, porque é meu de direito. Segunda coisa que também é um problema é na TV, né? A gente tem nas TVs abertas hoje o audiodescrição, mas a gente tem o problema de chegar até essa opção no menu. Tem algumas TVs hoje que já estão sendo fabricadas com um menu com áudio, isso é ótimo, mas as TVs mais antigas, as TVs que estão sendo fabricadas sem esse serviço, para serem vendidas mais baratas, então o que eu sugiro? Que coloque no controle remoto da TV o botão de acessibilidade em formato, tamanho, textura diferente, para que a gente já tenha esse acesso, porque se a gente está sozinho, por exemplo, em casa, né, a gente tem que depender de alguém para achar esse serviço para poder ativar. O problema é TV a cabo. TV a cabo não tem audiodescrição, dificilmente a gente encontra isso nas TVs a cabo, a gente encontra a opção de dublagem e legenda, mas a gente não encontra essa questão da audiodescrição. O terceiro problema, que eu acho que é o principal de todos, é o serviço de audiodescrição fornecido pelo Netflix, pela Amazon, então fica aí uma crítica e uma sugestão ao mesmo tempo. O que acontece? A gente dificilmente não encontra audiodescrição nesses aplicativos de TV. A gente tem essa opção na maioria das séries e dos filmes. Porém, a gente tem o problema da audiodescrição do mesmo áudio, no áudio original da série do filme. O que isso significa? Por exemplo, a série é alemã, eu tenho a audiodescrição em alemão. Tem a legenda, né? Óbvio, porque aí eu sou obrigada a assistir no áudio original para poder ter acesso à minha audiodescrição. Só que daí, para entender os diálogos, eu preciso de uma dublagem. A audiodescrição no Brasil é a língua portuguesa. Então assim, não adianta eu ter uma audiodescrição só para dizer que eu tenho, e só porque esses aplicativos, eles têm a maioria a língua realmente estrangeira, qualquer outra língua, não significa que a gente tenha que aceitar o fato, tem audiodescrição, é acessível, não é acessível. Nada, entendeu? Porcaria nenhuma não é acessível, porque a gente precisa na nossa língua ter acesso a esse serviço, né? Então, ou a gente vira poliglota, se tu quiser virar poliglota, daí é um problema teu, tu quer virar poliglota, vai ser ótimo, acho que a gente ganharia muito com isso, mas e se eu não quiser aprender língua nenhuma, né? Então assim, eu falo inglês, por exemplo, falando para vocês a minha realidade, para mim a audiodescrição em inglês, eu tenho como fazer, porque eu tenho inglês fluente, eu falo inglês, então para mim é muito tranquilo. Só que as outras línguas, por exemplo, aí claro, tem a opção do dublado, né? Mas aí eu vou entender 60%, 70% do que eu tô assistindo. É claro, é importante entender o diálogo, o contexto, o enredo, a gente entende. Mas assim, tem cenas que são decisivas e só tem aquela trilha sonora por trás. Então, para quem não enxerga, a gente não sabe. E aí, o que acontece? A gente depende de uma outra pessoa para entender a cena. E a gente cutuca o amiguinho, o namorado, a mãe, o primo, sei lá, no lado, e diz assim, o que tá acontecendo? Aí a pessoa que tá assistindo acaba perdendo um pouco também o fio da meada. Então, o que pode fazer? Se investir nos cursos, né, dos próprios atores dubladores ali, para fazerem da mesma forma lá do cinema, também fazerem uma audiodescrição. Precisa se contemplar esse assunto e essa capacitação nos cursos de comunicação em geral, TV, cinema, mídias, enfim. Isso precisa ser colocado no conteúdo programático. A gente tem que ter cada vez mais profissionais formados nisso. A gente tem poucos hoje em dia. Essa profissão, ela tá na CLT, né, no Código de Leis Trabalhistas, ela tá faz pouco tempo, desde 2015, é uma profissão regulamentada muito nova, né? Então a gente precisa buscar cada vez mais aí profissionais da área da comunicação que se especializem nisso, para que a gente possa ter realmente esse direito, né, de fato, tá? Então, parou a ideia da gente ser poliglota, se quiser, pode ser, né, mas aí fica a teu critério, mas direito é direito. Então eu peço que vocês compartilhem com as pessoas que vocês conheçam que trabalhem com isso, pessoas que conheçam pessoas nesse sentido, porque a gente precisa aí mudar isso e tornar o mundo realmente mais acessível para todos, realmente entendendo
que a acessibilidade é quando todo mundo está incluído, né? A inclusão não é só para pessoa com deficiência, a inclusão é para todo mundo. Todo mundo feliz e tudo funciona, certo? Então, um beijo para vocês, até o próximo vídeo, valeu!